Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Alessandro Alves aqui da Tecnofit, sou da área de Customer Success, né, do sucesso do cliente, e hoje eu estou aqui com um parceiro da Tecnofit, né, o Herbert Oliveira. Ele é um consultor especialista em gestão de academias, de boxe de CrossFit, enfim, ele é um parceiro da Tecnofit, e hoje a gente vai trazer para vocês alguns insights, algumas ideias de como você pode reter os alunos que vieram por conta do verão, por conta do projeto verão, e como que você pode fazer com que eles permaneçam na tua academia, no teu box, enfim, no teu estúdio durante o resto do ano aí, né, Herbert? É isso aí, Alessandro. Bom, boa tarde para todo mundo que disponibilizou um tempinho para poder conectar conosco aí nesse horário, né? É um horário normalmente um pouco mais tranquilo nas academias, mas a gente sabe que o dia é corrido, então cabe a nós agora entregar algum conteúdo interessante aí para essa galera que tá com a gente aí, tá? E foi bem legal o tema aí que vocês, né, convidaram para falar sobre manter o cliente depois do projeto verão, né? Esse período dos meus projetos, né, dos meus clientes que eu estou atendendo de consultoria, tá todo mundo feliz, tá bastante feliz, né? As visitas estão melhores, as matrículas estão altas e tudo mais. Ah, legal. E isso é de um modo geral agora nesse período inicial do ano. Às vezes um pouquinho mais para frente, no final de janeiro, começo de fevereiro, às vezes um pouquinho mais para trás, mas é uma época que a sazonalidade tende a ser para ser mais alto, resultado um pouco melhor, né? Não. Por um lado é muito bom, por outro lado ele é um perigo. Ele é um perigo porque quando a coisa tá boa, a gente acaba afrouxando em alguns outros aspectos, né? E aí vai correr atrás disso só depois do carnaval, a hora que a visita já diminui, a hora que começa a renovação a bater ali na porta, e a coisa já começa a ficar mais realidade mesmo, né? Que é a realidade do dia a dia. Isso é verdade. Então, é aproveitar esse momento que a coisa tá boa para fazer ficar melhor. Eu acho que esse tem que ser o pensamento, e não aproveitar que tá bom para relaxar, né? Eu não sei se aí na Tecnofit vocês têm esse feedback também, se alguém tá falando, os números mostram isso também, mas normalmente a gente percebe que os processos gerenciais eles acabam sendo um pouquinho negligenciados nesse começo do ano por conta dessa demanda maior de matrículas novas, né? Você tem algum feedback, tem algum exemplo, alguém que está conversando com vocês aí? Ontem mesmo acabei fazendo uma reunião levou quase 2 horas com o cliente, porque ele realmente teve um grande número de matrículas na academia dele, que ele fica no Nordeste. E o Nordeste, como todo mundo sabe, é um lugar onde muitas pessoas vão para passar as férias, certo? Uhum. E por conta disso, o número de matrículas dele aumentou bastante, ou seja, em dezembro e janeiro ele está com todas as turmas dele todas lotadas, porém ele tem essa preocupação agora de como fazer para reter esses alunos, na verdade os alunos que são de lá, porém eles deixaram de frequentar a academia porque o volume ficou muito alto de pessoas frequentando. Sim. Então é isso, a gente está falando a mesma linguagem. Eu também tenho cliente assim, espalhados aí pelo Brasil, Nordeste, Sul, aí, Curitiba, São Paulo, que tem essas características, né, sazonais, mas a preocupação é sempre a mesma. E hoje também na parte da manhã, a gente participou ali do grupo de mentoria também, junto com a Tecnofit, algumas academias, né? E foi citado justamente a questão do comportamento do cliente hoje de não querer se fidelizar com mais ninguém. Né? Ninguém quer mais comprar plano longo, ter que ficar com multas contratuais gigantescas, né? Então, assim, eu quero estar, mas sem muito vínculo. E isso gera um desafio ainda maior, é um comportamento novo de mercado pra gente. O fitness, né? Assim, ao longo dos anos ele vem aumentando, mas assim, ainda posso considerar que é um comportamento novo, que a gente só tinha até então planos parcelados no cheque, no cartão, ou planos mensais. E hoje todo mundo quer só o valor da parcela do mês e a gente tem que fazer o cara ficar por ter prestado um bom serviço mesmo, né? Então o desafio aumentou. E dava para fazer mais ou menos até algum tempo atrás, já não dá para fazer mais ou menos, porque tem um monte de gente em volta e oferecendo uma gama de oportunidades
gigantesca, né? Se não fizer algo diferente, a gente acaba ficando para trás. Com certeza. Então, assim, quando o assunto é retenção, basicamente eu imagino o seguinte: o que faz o aluno chegar na academia e o que vai fazer ele ficar na academia depois do processo de compra. Pensando no aluno que chega na academia, eu vejo que ele chega com objetivos diversos. Tem a maioria, mais de 70% é emagrecimento. Depois a gente tem aumento de massa muscular, tem problemas de saúde, status, até por relacionamento mesmo, pessoas que buscam a academia para se relacionar com outras. Né? Mas independente de qual objetivo que a pessoa está indo procurar a academia, eu vejo que ela tem um problema para ser resolvido. O objetivo dela com a academia é resolver um problema, resolver alguma dor que ela está ali naquele momento, e ela procurou, o dono da academia procurou aquela academia ali no bairro ou aquela rede para poder ajudar na resolução desse problema. Bom, então, sabendo disso, não vou falar hoje sobre estratégias de venda, sobre estratégias comerciais, mas o primeiro ponto ali seria todo o seu time comercial, seja você que é o dono da academia e vai receber esse cliente, ou seja, suas vendedoras que estão ali abaixo, que vão receber esse cliente, elas têm que estar aptas a poder ouvir qual é o problema desse cara e quais as soluções que você tem para resolver problemas diversos. E nem digo que você tem que resolver todos os problemas, não tem que ser tão generalista assim. Hoje o mercado nem tem espaço mais para tanto generalista, mas que você resolva alguns problemas de uma forma bastante consistente. Então esse já é um caminho bem saudável para que a gente traga esse cliente para o nosso ambiente da academia. Tá? Sobre os problemas, eu queria só passar um dado, e esse dado ele está no site da ACAD, que é a Associação das Academias, de quais são as principais razões apontadas para a prática de atividade física e esporte. Né? Foi feita uma pesquisa, e o resultado é que para a qualidade de vida e bem-estar, ele apareceu em primeiro lugar, e depois para desempenho físico. Então, o desempenho físico hoje em segundo lugar. Então as pessoas estão mais doentes, mais estressadas, com uma série de problemas, procurando atividade física mais para a qualidade de vida e bem-estar do que pelos aspectos físicos. Pode ser que ela chegue falando sobre o aspecto físico, tá? Mas aquilo deve estar trazendo algum problema na qualidade de vida dela, que ela está pronunciando em primeiro o aspecto físico e deixando a qualidade de vida em segundo ponto, mas na verdade é uma coisa, acaba sendo um pouco inversa. E aí, para essas pessoas que buscam qualidade de vida e bem-estar, esse talvez seja também um momento difícil de mudar a conexão ali, principalmente das academias um pouco mais tradicionais, convencionais, ou que tem uma questão voltada mais para desempenho, que, assim, a qualidade de vida e o bem-estar não quer colocar o corpo, a estética em primeiro lugar, quando ela quer ver o resultado daqui um período de tempo curto, que é o que eu vou falar daqui para frente, né? Então, talvez começar a enxergar um pouco mais esse público wellness faça com que a gente saia daquele meio de ser tão competitivo em relação só à estrutura, só à máquina e só a preço. Garanto para todo mundo que está conectado aqui que trabalhar com wellness faz com que você tenha uma abordagem muito mais satisfatória no resultado final, te tira daquele meio ali voltado só para estrutura e preço e posiciona você como alguém que vai entregar um serviço diferente. Tá? Tudo bem até aqui? Tá ok essa primeira reflexão aqui sobre quem busca, como chega e o que ele vem trazer? Pessoal, vocês podem comentar no chat ali no lado também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta, vocês podem deixar ali que a gente vai respondendo, tá? Também durante a live, beleza? Legal. Aí eu tô com o chat fechado, qualquer coisa você me fala aqui e você vê que encaixa a pergunta no meio aí da fala, pode falar, pode colocar que aí eu texto aqui. Até prefiro do que no final, prefiro que seja no meio do caminho mesmo. Beleza, tranquilo. Tá bom? Então, assim, chegou a pessoa, chegou com um problema, o time comercial fez o processo todo ali, colocou esse aluno para dentro, ele vai precisar de alguém que acompanhe durante toda essa trajetória dele, seja no plano de 3, 6, 12 meses, ou seja num plano mensal,
vai ter alguém que olhe para esse problema e fale, olha, a gente vai diagnosticar tudo isso, vamos fazer uma prescrição aqui, o caminho a ser seguido vai ser esse, né? E essa pessoa é o professor. Não tem como ele não ser o agente mais importante nesse momento de fidelização do cliente. A estrutura conta na hora da compra, durante a estadia também, mas o acompanhamento ainda é uma grande oportunidade que a gente tem de se diferenciar, principalmente das low cost, né? Que é a grande, hoje vamos colocar assim, o grande bicho papão aí, todo mundo tá abrindo low cost aqui abre 3, eu mesmo aqui, onde eu tô com o escritório, eu tô no meio de 3 aqui, né? Tá num triângulo aqui, não tem para onde não encontrar, né? E é lógico que na região também a gente tem outras academias, tanto crossfit, quanto funcional, quanto convencional. Então o serviço ainda, né, traz essa questão para a gente poder se diferenciar nisso tudo, né? Então essa pessoa, esse cliente, ele tem que ter uma pessoa que cuide dele. O aluno, ele é da academia. Independente de qual horário ele for, ele vai ser atendido pelo professor daquele horário da manhã, da tarde ou da noite. Mas a gente precisa de uma pessoa, uma só, que tenha esse aluno na carteira dele de clientes. Né? Então aí já estou trazendo um outro aspecto aqui, a carteira de clientes por professor. Né? A carteira de clientes ela é super importante porque quando você deixa uma pessoa para ser cuidado por outras duas, essa pessoa não vai ser cuidada por ninguém. Porque ele vai achar, um acha que o outro está cuidando, o outro acha que um está cuidando e ninguém está cuidando desse cara, né? Então, a gente tem esse problema normalmente. As pessoas não têm um cuidador, não tem um mentor, não tem um professor responsável. E aí todo mundo fica aquela coisa, não, é da academia, todo mundo tem que cuidar igual. Mas quem vai entrar em contato com esse cara na hora de fazer uma avaliação, uma reavaliação, que eu vou falar aqui sobre as avaliações e as reavaliações, quando esse aluno estiver ausente, quando esse aluno estiver no momento de troca de treino, de renovação de contrato, precisa ter né? Precisa ter um responsável para que isso aconteça de forma realmente consistente, tá? Então, assim, tendo esse mentor, a gente sabendo quais são os problemas que essa pessoa traz, qual é a demanda que ela traz para a gente precisa ter um instrumento de mensuração disso durante a jornada do cliente. Tá? O instrumento mais convencional, mais comum que a gente tem nas academias hoje é a avaliação física, né? Que muitos lugares nem usa mais o nome avaliação física, diagnóstico para resultados, check-in, tem vários nomes aí que as pessoas das academias estão usando hoje. Hoje de manhã também tive com bastante, acho que com 4 ou 5 boxes de CrossFit. E aqui vale uma observação, não sei se tem alguém de treinamento funcional de CrossFit aqui. Eu vejo uma falha no CrossFit, não no CrossFit em si, mas assim, provavelmente nos boxes, até na própria metodologia adotada, que não tem nenhum comparativo de antes e depois nos boxes. Eu tenho cliente de boxe de CrossFit e não tem uma comparação. Como que eu comparo como a pessoa entrou e como ela está daqui 60, 90, 120 dias, né? Que instrumento você usa? Uma vez uma professora me questionou o seguinte: o aluno ele vê que melhorou pela carga, ele vê que melhorou pela resistência, né? Ele tem essa percepção de melhora. Eu falei, ok, o aluno tem essa percepção, mas o que o seu box está fazendo para mostrar para ele que o seu box deu resultado para ele? Você fica dependente ou do bom senso ou da percepção do cliente. Porque eu falo para você, via de regra, todo mundo que entra para ter algum tipo de resultado e fica durante 6 meses na academia e ela teve esse resultado, nos próximos 6 meses ela acha que ela já entrou na academia pronta daquele jeito lá. Ela não lembra que ela entrou buscando chegar naquele ponto. Ela esquece. E como que a gente consegue fazer isso? Formalizando para ela em algum instrumento e deixando sempre a referência. Ó, você entrou assim, aconteceu isso, agora a gente está aqui e a gente vai para isso, né? Herbert, só complementando isso que você está falando,
que, né, com relação à jornada do cliente, ou seja, o cliente tinha um objetivo de, seja lá, melhorar a qualidade de vida, emagrecer X quilos em um período de tempo. Se ele conseguiu isso numa meta, vamos supor, entrou um cliente X na minha academia, no meu box, e ele queria perder 10 quilos em 3 meses. Vamos supor que ele conseguiu essa meta, né? Ele chegou, a gente trabalhou e o cliente atingiu essa meta. Porém, como que a gente faz para manter esse cliente na academia, no box, seja lá onde for, para não deixar que ele saia? Ou seja, beleza, você conseguiu essa tua meta que era perder 10 quilos. E agora, qual que é o teu próximo objetivo? Como que a gente vai melhorar a tua qualidade de vida, o teu sono? Você quer perder mais alguns quilos? O que a gente pode trabalhar agora? Que vocês têm que pensar, até mesmo para oferecer isso para os seus clientes que conquistaram os objetivos deles, né? Porque se ele chegar com um único objetivo e conquistar esse objetivo, se ele não tiver mais algo a mais com que motive ele a treinar, isso realmente vai realmente causar uma decepção para ele, no caso, né? Porque ele atingiu a meta dele e agora? Por isso que é importante isso que o Herbert falou do pessoal das academias já trabalharem com carteira de clientes, porque você conhece aquele cliente pelo nome, você sabe o objetivo dele, você sabe quanto tempo falta, seja lá para ele mudar de treino, se ele está perto de conquistar o objetivo ou não, como que a gente pode motivar ele. Acho que você concorda comigo, né, Herbert? Concordo, não, tá perfeito. Até quando eu for falar aqui da régua de estadia do cliente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Porque o tempo de estadia, o tempo das reavaliações, ele tem que estar muito sincronizado com as metas, que foi o que você falou aí. Tá? Então, legal, a observação, perfeito. Só deixa eu interromper você rapidinho. Cara, a Gisele aqui, ela perguntou se isso funciona também para natação, já que geralmente o resultado é um pouco mais a longo prazo. E qual seria um instrumento, uma ferramenta que ela poderia estar utilizando para essa avaliação? Tá, legal. Bom, Gisele, assim, a água, ela tem suas características, né, tanto do perfil do aluno da água, aí a gente divide também em adulto, criança, né, são objetivos diferentes, né. O que eu vejo, o que o Alessandro falou é muito pertinente, vamos pensar no adulto. O adulto, ele alcançando, ele tem que ter sempre a próxima referência do que ele vai buscar. Então, você tem que bater uma meta e já colocar uma próxima, né? Agora, assim, tanto no adulto quanto na criança, eu já vou misturar um pouquinho com a parte terrestre, a gente falando de água, vamos falar da parte terrestre também. Eu vejo que é muito importante que, assim, e é uma coisa que vende, eu vou falar da parte comercial, tá? É uma coisa que vende muito, é você ter um método. Quando você tem um método, fica fácil de quem está comprando de você saber por todas as etapas que ele vai passar. Tá? Então, assim, metodologia de treino hoje, ela não é nem um diferencial de serviço, ela é, na verdade, um diferencial de vendas. Porque se eu vou colocar na piscina infantil, por exemplo, se eu levo minha filha tem 7 anos, né? Eu chego em 2 escolas para conhecer. Eu chego na primeira escola e ela fala, olha, aqui seu filho vai ser bem atendido, né? Vai ser dado uma aula muito personalizada para ele, os professores estão atenciosos, tudo mais, tal. E o valor é esse. Eu falo, legal, gostei da escola, a pessoa foi simpática, me atendeu, tudo bem. Agora eu chego na escola 2. Eu falo assim, ó, Herbert, aqui a sua filha vai passar por 5 fases de desenvolvimento. A fase 1 é a fase X, que ela vai aprender tal coisa. A fase 2 é a fase Y, que ela vai aprender tal coisa e vai refinar os movimentos da fase 1. Na fase 3, a gente já espera que ela faça tais coisas e adiciona, olha a diferença da 1 para 2. E eu fiz de propósito a fala da Academia 1 de natação, que é a fala das academias de musculação, ginástica, crossfit terrestre. É exatamente isso. Olha, aqui você vai ter um treino personalizado, os professores estão atenciosos, mas ninguém fala realmente o que vai acontecer quando entrar. Então, o método, ele facilita, ele quebra uma barreira de entrada absurda, porque você sabe que a fase 1 vai durar tanto tempo, a fase 2 vai durar tanto tempo, e você já tem uma escadinha para subir. Agora, quando você vai assim, de peito aberto e seja lá o que Deus quiser, causa um certo receio. Então, a metodologia de treino é uma ferramenta muito poderosa, tanto para você manter padrão de atendimento, tanto para você conseguir fazer uma parte comercial
muito bem feito, tá? Espero ter respondido aí a pergunta dela. Perfeito. Tá? Então, invista em métodos. O método vende muito, aliás, tá? Então vamos lá, depois que a gente teve esse aluno dentro da carteira de um professor, ele vai usar um instrumento para mensurar os resultados desse aluno. Quando eu falo em resultados, a ferramenta mais utilizada é a avaliação física, porém é um equívoco se pensar em apresentar resultados para o cliente somente nos aspectos físicos. Vamos pensar o seguinte, os aspectos físicos que qualquer cliente quiser, aumento de massa, emagrecimento, aumento da resistência, eles estão todos do pescoço para baixo. Quando, na verdade, os aspectos aqui do pescoço para cima são os que vão fazer ele ir até a academia em busca do que ele realmente quer. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos aqui, que são mais comportamentais do que físicos, para poder manter esse aluno frequente durante, pelo menos, o primeiro período crítico aí, que são os 180 dias, que são os 6 meses iniciais de quando a pessoa ingressa na atividade física, que é o período que ela precisa ter frequência de treino para ganhar aderência à prática de atividade física. Se ela não aderir à prática de atividade física, ela não vai continuar, você não vai fazer reavaliação, você não vai mostrar nada para ela, porque ela não colocou na rotina. Aí, para colocar na rotina, é um exercício em conjunto. É o mentor, é o professor ajudando na prescrição e também ajudando no comportamental. Porque pensa comigo, Alessandro, ó, não sei se você treina. Você treina? Treino. Treina quantas vezes por semana? De 4 a 5. Que horário? De manhã ou à noite? A parte da noite sempre. Você sai da Tecnofit e vai treinar. Isso, Tá, então vamos pensar que você já leva para a Tecnofit suas coisas para treinar depois do horário. Você deve levar uma mala, uma roupa, você tem que comer para ir para lá e tudo. Faz quanto tempo que você treina? Agora que eu parei um tempo, voltei aí faz mais ou menos uns 4 meses. Uns 4 meses. Você ficou quanto tempo parado? Cara, quase, deixa eu ver, uns 8 meses. Uns 8 meses. Então, ó, vamos lá, você é um exemplo típico. Você ficou 8 meses sem rotina de treino. Quando você resolveu voltar, você teve que programar seu dia todo de novo. Você teve que preparar a roupa um dia antes para levar para a Tecnofit para você ir depois treinar. Aí você tem que comer no horário que você não comia. Você está chegando mais tarde em casa depois do treino. Então, veja que não dá para eu pensar no Alessandro, meu aluno, somente da porta para dentro da academia. Eu tenho que pensar em caminhos para que eu possa fazer você chegar até lá, porque da porta para dentro a gente resolve. Eu sou formado em educação física, a gente é muito bom tecnicamente, em prescrição, em metodologias de treino, a gente resolve. Mas o problema é você chegar lá. Então, assim, eu não posso ficar pegado só do pescoço para baixo, eu tenho que ajudar você a se programar para poder chegar até treinar, tá bom? Junto na avaliação física, que a gente tem os aspectos físicos aí, estéticos envolvidos, então, quando a gente fala de aspectos comportamentais, eu penso numa ferramenta que eu chamo de fatores do bem-estar, né, que foi bem legal que numa conversa com o pessoal de desenvolvimento aí da ferramenta da Tecnofit, a gente conseguiu colocar isso dentro da ferramenta, né? Então, lá na avaliação física do aluno, a gente tem que são 7 aspectos. Nível de estresse, qualidade do sono, disposição diária, autoestima, autoimagem, hábitos alimentares e frequência de treino. São coisas que, teoricamente, você não conseguiria mensurar, né? Mas nós criamos uma régua de 0 a 10, que a pessoa dá pontuação no início, quando ela entra na academia, e depois, nas próximas reavaliações, ela repontua e a gente faz o comparativo de quanto que ela melhorou em cada um desses aspectos. Tá? Então, assim, independente de qual ferramenta, eu já vi academias, por exemplo, quem conhece, já fez alguma sessão de coach ou já viu algo, ferramentas de coach, que ele usa a roda da vida, que são vários aspectos que envolvem a vida toda da pessoa, né, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de saúde, quanto até espirituais,
como que está o equilíbrio, e se estiver muito desequilibrado, você tenta fazer com que a roda fique o máximo equilibrada possível. Então, eu já vi academias utilizando roda da vida adaptada, né? Chamando de roda da saúde. Então, são instrumentos que eles tangibilizam alguma coisa até um pouco tempo atrás intangível. A partir do momento que você faz uma escala, você consegue mensurar um antes e depois, tá? Então, eu sugiro que, se você não tem alguma ferramenta nesse sentido na sua academia, não perca a oportunidade de utilizar as duas coisas agregadas. É lógico, o aspecto físico, tipo de diferença, talvez percentual, peso e estatura, é interessante, já é uma coisa do nosso cotidiano, mas agrega também a questão dos fatores do bem-estar, que eu vejo que você vai conseguir mostrar muito resultado com o seu aluno. E o mais importante, a curto prazo, tá? Por que resultado a curto prazo? Todo mundo quer. Você quer resultado a curto prazo? Você quer começar a treinar hoje, daqui a um mês você chegar no resultado que você quer? Todo mundo quer, né? Então, todo mundo quer resultado para ontem. E muitas vezes a gente fica apegado, falo nós porque eu me coloco como técnico também, tá? Nós ficamos apegados à parte muito técnica que a gente só consegue reavaliar daqui 90 dias, né? Porque as adaptações morfológicas ali, elas não acontecem tão rapidamente. Então, depois de 90 a 120, é que a gente consegue ter resultados visualmente mensuráveis. Só que dentro desse período, vou falar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas em 90 dias seu cliente já foi embora. O período maior de evasão dos clientes nas academias, e isso não quer dizer que ele cancelou o plano, quer dizer que ele simplesmente parou de ir, é de 45 a 90 dias. Então, desde que o aluno entrou, bateu 45 dias, dali até os próximos 45, que vai dar 90 dias, é onde está muito propenso do cliente parar, do cliente ir embora. E aí, sabe o que a gente recebe lá no balcão da academia, Alessandro? A gente recebe cliente assim, eu vou apresentar para ele as condições, e aí quando eu apresento um plano de 6, 7, 12 meses, ele fala normalmente assim para mim: eu não quero plano longo porque na última academia eu paguei 1 ano e foi 3 meses. É o que a gente mais ouve. Sem falar que tem pessoas que frequentam menos ainda, né? Acabam adquirindo um plano anual ou semestral porque financeiramente ele é mais interessante, né? Mais econômico, né? Acabam ali frequentando a academia, às vezes mal frequentam um mês, né? Pois é. Então, imagina só, esse cara teve um trauma, né? Com certeza. Então, essa fala que eu tô dizendo aqui, o pessoal que tá online aqui pode até confirmar se eu tô falando besteira. A gente ouve muito no balcão da academia, então a pessoa criou um trauma lá, e aí isso confere com o que eu tô passando para vocês. O que eu tô falando não sou eu que tô falando isso aqui, é métrica de mercado, né? São referências que a gente usa na hora de fazer uma projeção, na hora de fazer um planejamento, porque eu sei que dentro de 45, 90 dias eu preciso mostrar alguma coisa para esse cara, porque esse cara já passou por 1, 2, 3 academias fazendo a mesma coisa, indo embora de 45 a 90. Então, quando eu falo resultado a curto prazo, vamos pensar que o primeiro resultado, o primeiro comparativo que você tem que mostrar para o cliente, ele tem que estar ali dentro desse período, tá? Dos primeiros 45, 50, extrapolados 60 dias desde o momento que ele entrou. Aí eu vou falar assim, eu não consigo mensurar coisas assim, peso, talvez circunferências tão rápidas, mas muitas vezes a gente ouve assim do aluno. Lembro muito quando, na minha época de professor, eu tava lá e o aluno começava, uma semana o aluno falava assim, eu já consegui acordar sem o despertador. Fui no mercado, já peguei umas coisas melhores ali. Peguei um pão integral, já peguei um arroz integral, uma carne um pouquinho mais magra e tal. Vê como o comportamento dele já muda? Só que olha o que ele tá falando pra mim. Eu já consegui acordar sem despertador. Eu já consegui dormir melhor. Ele tá dando resultado pra mim de graça. Eu nem precisei ter a melhor pinçada na dobra cutânea para mostrar que ele diminuiu 2 milímetros. Ou a minha balança precisa ser uma balança de 15, 20 mil reais de bioimpedância para mostrar um percentual de gordura 0,5% que melhorou ou que às vezes até piora. Mas o comportamental dele melhorou.
Então, isso é um baita resultado e ele joga na nossa frente, joga na nossa cara e a gente deixa passar, tá? Então, primeiro período que eu sugiro ter um comparativo. Nos primeiros 45, 50, extrapolados 60 dias. Próximos comparativos. Aí eu vou falar a régua que eu gosto de utilizar. Primeiro comparativo com 45, 50 dias. O segundo com 90 dias, mais ou menos, 90, 100 dias. E a cada 45 até bater os 180 dias, tá? Então, período crítico 1, de 45 a 90, período crítico 2, de 90 a 180. Tá? Então, se tiver essa métrica, cria sua estratégia do que você vai fazer dentro de 6 meses para poder ir mantendo esse cliente ativo o tempo todo. Aí é onde você me perguntou, é onde você falou da próxima meta. De que adianta você fazer o primeiro comparativo e não traçar uma estratégia para o próximo? Não adianta nada. Com certeza. Porque não vai ter a cenourinha para buscar lá na frente. Uhum. E o que a gente está fazendo com ele? Na verdade, eu estou mostrando para ele o seguinte: olha, Alessandro, vamos juntos em busca do objetivo que você trouxe para mim lá atrás. A gente está num planejamento, a gente está num processo de acompanhamento para você chegar no que você queria. E ele vê que passo a passo ele está alcançando. E isso vai mantendo o aluno vinculado a você. Sabe quantas academias fazem isso que eu estou falando para você? Cara, isso que eu ia falar, são pouquíssimas. A gente conversa direto com os clientes aqui da Tecnofit mesmos, que às vezes vêm buscar, vêm tirar alguma dúvida, alguma ideia, alguma estratégia. Cara, são muitos raros que fazem. Tanto que uma das primeiras perguntas que a gente faz é essa, e eles falam que eles não fazem. Então, tem algumas crenças aí em relação a isso, tá? Primeiro, eu tô falando da minha prática. Isso que eu tô falando está dentro do meu escopo de trabalho. Se tiver cliente meu online aqui, eles vão falar, eles vão confirmar isso, ou vão me desmentir, né? Na frente de todo mundo. Mas assim, todo mundo que é cliente meu já ouviu falando isso. Ouvi uma vez na vida, pelo menos. Primeiro, a gente tem uma barreira grande com os professores de querer sempre fazer a avaliação o mais científico e técnico possível. Muitos não concebem fazer uma avaliação, por exemplo, que ou você vai ter uma balança de bioimpedância que não é a top, ou você não vai usar o adipômetro, ou que simplesmente você não vai trazer percentual de gordura nenhum para a avaliação que você vai implantar na sua academia. Você pode fazer testes de resistência, circunferência, fatores comportamentais e só. É uma avaliação que você faz em 15 minutos e instala. E tem, em algum momento, se tiver, eu não sei se tem algo programado, mas se vocês fizerem um webinar com o Dr. Ricardo, por exemplo, que é do Interação Fitness, e com o Felipe Kuchansky, eles vão validar isso que eu estou falando e vão dar uma aula intensa sobre tudo isso aí, tá? Porque além de pensar na parte técnica das avaliações, eles vão falar sobre como isso interfere no atendimento da sala também. Perfeito. Então, já deixo a dica aí. Tá. Herbert, deixa eu só pegar 2 perguntinhas que foram feitas aqui, tá bom? A primeira delas eu vou pegar rapidinho, que ela foi mandada depois, que é do Vladson. Ele tem uma academia de boxe e ele quer saber se essas estratégias que você comentou para a Gisele, que possui uma escola de natação, se ele pode utilizar as mesmas estratégias, no caso, o mesmo método ali. Deve utilizar. Todo mundo que tiver... e aí então, como que é o nome dele, perdão? Vladson. Vladson. Aí eu vou falar a mesma coisa da avaliação. Você sabe quantas academias trabalham com método? Isso aqui. Quase zero. Onde facilmente você encontra uma academia que trabalha com programas, que trabalha com método. Muitas vezes você encontra na piscina. É algo mais simples de você encontrar. Na piscina você tem algumas metodologias, tem pessoas que criam sua própria metodologia de evolução, principalmente no infantil. Mas você tem que criar isso. Sabe, uma outra faixa, uma outra categoria aí de fitness, vamos dizer assim, né? Que trabalha com método? As artes marciais.
Nas artes marciais você não tem que passar da faixa branca para azul, da azul para amarela, da amarela para roxa, até chegar na preta. Isso é uma metodologia de progressão. Então, assim, você faz ficar muito facilmente, fica pedagógico a pessoa entender quais as etapas, os critérios para passar de um nível para o outro, cada um faz o seu, né? Mas tem que ter um processo evolutivo, né? Esse processo evolutivo com certeza ajuda na retenção do aluno, tá? Então, pode fazer sim, cara, na sua academia de boxe. Se nenhuma academia de boxe tem, melhor ainda, que só você vai ter o método patentear e vende. Deixa ele bem formatadinho e vende para as outras academias de boxe. É simples. Isso é verdade. Mas por que não faz? Porque dá trabalho. Vai exigir um tempinho de horas na cadeira, colocar no papel direitinho, escrever, testar, validar, ver que funcionou, aí você vai e coloca seu método. Né? Com certeza. E realmente, assim, eu não vi metodologia de boxe até hoje. Né? Bom, outra dúvida que a gente tem aqui é da Renata, tá? A Renata, ela tem um estúdio de yoga, dança e meditação. E ela quer uma orientação mais específica para essa área dela, ou seja, como que ela pode fazer para reter esse cliente, sendo que o público dela acaba sendo um pouco diferente do público de academia, crossfit, né, de artes marciais, no caso. Legal. Eu atendi um estúdio de yoga no centro de São Paulo, ali no Jardins. Foi bem legal a experiência, fiquei ali durante 1 ano com eles. Era um estúdio pequeno, mas assim, entrei um pouco aí nesse mundo do yoga e quebrei vários paradigmas que eu tinha também em relação a tudo, ao negócio em si e tudo mais. O que eu percebi que funcionava bastante lá com eles eram as clínicas específicas, porque o yoga ele tem alguns métodos, né? Cada um segue uma metodologia, segue uma linha de trabalho e tudo mais. Então, as clínicas de técnicas de outros professores vindo também para o espaço, eles começaram a fazer também um trabalho específico para gestantes. Uma outra característica do local que aconteceu, para quem mora em São Paulo, para quem não mora também já fica sabendo, teve uma migração muito grande de japoneses do bairro da Liberdade para o bairro dos Jardins. A Liberdade começou a ficar mais populada ali por chineses e tal, e os japoneses, que foram os que realmente fundaram ali a região, migraram para os Jardins. Então, o que eles começaram a fazer lá? Aulas com a pronúncia em japonês, com uma professora que conseguia falar a língua, né? E isso trouxe também algo muito específico. Ali na região não tinha ninguém que fazia essa aula, né? E para quem não sabe, ou para quem que estiver conectado aqui, os orientais, eles são muito fiéis. Se eles gostam de um lugar, eles indicam para os outros também, né, ali da comunidade deles, e vai todo mundo ali no mesmo lugar. Então eu percebia que as clínicas, né, os eventos, funcionavam muito bem, e essas atividades mais específicas. Então a gente tinha ali essas aulas em japonês e tinha também algumas aulas específicas para o público corporativo, que ali é uma região muito corporativa, né? Então tem toda uma dinâmica ali, porque às vezes o cara vai na hora do almoço, né? Então ele não pode suar tanto, e lá era uma metodologia que exigia um pouco mais nas posturas, assim, e então teve uma adaptada ali. A gente percebeu bastante isso, mas eu não descarto, e eu acho que deve também se pensar nos processos de evolução, né? Como que o aluno do yoga entra e como que ele sabe se ele avançou um pouco ou não avançou um pouco. Como eu dei o exemplo do CrossFit, o aluno percebe, você vai esperar o aluno, é só a percepção do aluno, que é régua, é métrica, é um pouco abstrato ficar esperando só que o aluno perceba, entendeu? Acho que o espaço tem que ter alguma ferramenta que mostre isso para ele. Herbert, só respondendo rapidinho a dúvida ali da Bruna, que ela perguntou onde que ela pode encontrar como que ela colocou aqui? Acessar enquanto é realizada a avaliação. Enfim, o aspecto de bem-estar ali no caso, né? Bruna, para que você consiga acessar essa funcionalidade que o Herbert comentou que a gente tem dentro do sistema, você pode acessar o menu de avaliação, tá? E dentro do sistema lá você vai encontrar a parte de anamnese, tá bom? Dentro dessa parte tem as opções ali de aspectos que o Herbert comentou, e lá você consegue acompanhar tudo isso certinho com relação aos clientes.
Herbert, uma perguntinha só antes de você dar sequência no teu, enfim, na live e nos assuntos, né? Essas perguntas são as melhores, é o que faz o webinar ficar interessante, porque a gente vai personalizando a coisa. A Bianca aqui, ela perguntou qual que seria a melhor forma de abordar e acompanhar um cliente, acompanhar o processo evolutivo de um cliente. Melhor forma de abordar esse cliente e de acompanhar ele, no caso. Então, eu acho que cada espaço, e aí eu acho que eu vejo que é a parte mais legal da história, é não ter nada engessado. Isso tudo que eu tô falando aqui é um mix, tem lugares que eu uso, tem lugares que eu faço diferente, então não tem nada empacotadinho. Eu sigo uma linha de pensamento. Então, se você pegar, por exemplo, aí a questão do box, talvez tenham alguns aspectos muito particulares do box que ele percebe que melhora num curto espaço de tempo, além dos comportamentais, mas tecnicamente você consegue mostrar uma melhora que seja interessante para ele compor ali a ferramenta de acompanhamento dele, do aluno dele, da evolução. No caso da Bruna perguntando, acho que ela tem que criar a metodologia dela. Tá? O que ela tem capacidade de fazer, porque não adianta criar uma coisa maravilhosa também, aí você vai cobrar do aluno um valor absurdo também para ele poder fazer, ele já não vai fazer de cara. E aí você ficou com uma coisa super legal que na verdade na prática não funciona nada. Tá? Legal. Meu ponto de vista sobre cobrar ou não cobrar. Não cobrar. Minha opinião particular. Não é interessante para o aluno pagar para ele ver o resultado dele. É mais interessante para você fazer de graça dentro do seu escopo de trabalho e mostrar para ele o resultado para fidelizar o aluno. E não fazer com a avaliação física que seja, ela seja para você ganhar dinheiro, ficar rico com ela. E se você colocar isso dentro do horário de trabalho dos seus professores também, então não tem nem o que falar. Agora, vou trazer um professor fora do horário para fazer isso, porque no horário dele não dá, por exemplo, CrossFit. O professor muitas vezes vem pro horário das aulas, ele dá 1, 2, 3 aulas seguidas e vai embora. Qualquer coisa adicional fora isso, você vai ter que pagar pro professor ficar. Aí é um pouco diferente, mas eu não cobraria do aluno. Eu sugiro sempre não cobrar, porque é mais interessante pra gente mostrar o resultado do que ele querer pagar pra saber, né? Verdade. O Vinícius aqui fez uma pergunta ele falou pra gente que um negócio bem legal, na verdade, né? Nesse janeiro ele conseguiu bater a meta de aluno deles, ou seja, foi, pelo que deu para entender aqui, é o máximo de alunos que ele já conseguiu em todo o período desde que ele abriu o negócio dele, porém ele realmente quer saber como que ele pode manter esse número de alunos. Bom, na verdade é o que a gente está falando aqui, Vini, tá bom? A gente está falando desde o começo da live, né? São estratégias que você vai adotando no seu dia a dia, tanto com o sistema ou, enfim, o sistema da Tecnofit, ou caso você utilize outro sistema, mas são estratégias que você realmente vai adotando para que você consiga acompanhar essa jornada do teu cliente, beleza? Você conhece o perfil dele e vá sempre seguindo todos esses passos que o Herbert está comentando aí. Essas estratégias, essas ferramentas da jornada, elas vêm para compor, na verdade, a sua forma de trabalhar, mas o mais importante de tudo é assim, entregue o que você prometeu lá na entrada. Essa é a maior reclamação, e não é a reclamação nas academias. Vocês podem perceber que em diversas prestações de serviço, até de produtos mesmo, fala assim, prometeu, mas não entregou. Então, assim, não faça nada do que a gente está falando aqui, mas entregue o que você prometeu, você já tem uma estrelinha ali na classificação do aluno, né? E o aluno vem buscando algum tipo de resultado. Se você identificar o que ele vem buscar, se você sabe que você consegue entregar e mostra para ele que você entregou, então o seu potencial não é uma matemática exata. A gente está falando de potencializar, né, a possibilidade dele renovar lá na frente. Que com certeza é maior do que se você não fizer nada e ele ficar lá, o Deus dará. Então, voltando um pouco às low cost, todo mundo fala, nossa, low cost e tal, low cost tá cheia, sempre tá cheia, abre, tem um monte de alunos, mas ninguém vê que a rotação deles é altíssima também.
Eles têm que retroalimentar o tempo todo e muita gente para poder suprir essa saída, que é muito grande, né? Por esses diversos motivos. É o modelo de negócio deles. É se preocupar mais em colocar a gente para dentro do que segurar aluno lá. Então, o que é um trabalho árduo também. Joga academia no Google e vê o que aparece lá. Vão aparecer, né? As primeiras, a gente já sabe quem que vai aparecer lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque o investimento tem que ser altíssimo para colocar muita gente para dentro do todo. Como eu acredito que a maioria aqui não tem o mesmo poder de fogo do que as redes aí que a gente já conhece, então eu sugiro que a gente melhore o serviço, que é a ferramenta que a gente tem, tudo isso que a gente está falando aqui, para poder fidelizar mais ainda, tá? E não tem que se preocupar em colocar gente nova o tempo todo para dentro, tá? Em relação ainda falando dessa jornada toda, e eu vou pegar aqui um último item, até por conta do horário, mas o que faz o aluno também alcançar o que ele busca no tempo que você determina com ele é a frequência. Tá? Então a gente sabe que a frequência ela tem relação direta com a renovação. Quanto mais frequente, mais o aluno renova. Se ele frequenta pouco na hora da renovação, ele vai fazer um balanço do período que ele ficou com você. Ah, mas eu fiquei 6 meses, mas a minha frequência foi baixa, quase não fui, deixa quieto, vou ficar 8 meses fora. Foi o que o Alessandro fez. Ficou 8 meses longe de qualquer academia. Tá? Alguma coisa aconteceu que ele ficou 8 meses longe, mas se ele fizer essa relação em relação a estar frequentando pouco e pagando muito, então o custo-benefício ficou muito alto do lado do custo. Agora, se o aluno frequenta bastante, então o custo fica menor porque ele está usando bastante. Então ele continua, tá? Então como que eu consigo fazer com que o aluno fique frequente? Acompanhando a frequência dele e chamando ele para voltar a treinar toda vez que ele der uma escapada maior. Tem academias que trabalham com 7 dias de ausência, liga para o aluno, ou 10 dias, ou 15, já peguei academia até com 20, em planos de piscina, né, academias de água, que o aluno podia treinar tudo, piscina, musculação e tudo, e a gente não tinha um controle, né, lá não tinha um sistema que desse esse controle tão preciso quanto a gente tem, e qualquer momento que a pessoa frequentasse contava como uma frequência, então aumentou um pouquinho o período. Só deixa eu aproveitar rapidinho esse gancho, Herbert. A gente tem muitos clientes que não sabem, mas dentro do sistema da Tecnofit, na coluna de CRM, na segunda opção ali, que é regras de envio automático, existe a possibilidade de você criar regras de envio automático, no caso, né, que você dispara uma mensagem, seja por e-mail, uma notificação no aplicativo, um SMS, para clientes que, vamos supor, eles estão com o pagamento em aberto já faz 5 dias, já faz 10 dias, já faz 15, 20 dias, mensagem de aniversário, clientes que realmente estão com a matrícula ativa, mas eles não vêm frequentando a academia, você pode, vamos supor, configurar para encaminhar uma notificação no aplicativo dele em 5 dias, ou seja, alunos que não fizeram um check-in ou não passaram pela catraca nos últimos 5 dias, eles vão receber uma notificação no aplicativo. Já faz 7 dias que eles não aparecem, você pode mandar um e-mail para eles ou uma SMS. Já faz 10, 15 dias que eles não aparecem na academia, você pode agendar para que a tua recepcionista esteja entrando em contato com eles através de uma ligação, ou seja, tudo isso dentro do sistema. Assim você consegue até evitar que o número de evasão de alunos seja ainda maior. Mas beleza. Exatamente. Não, perfeito. Eu conheço bem porque eu uso bastante essa parte aí de regra de envio automático. E aqui cabe uma observação também, né? Às vezes eu também começo a atender algum cliente que ele tem um software lá que malemar controla a catraca. E aí quando a gente, né, sugere a possibilidade de colocar um software de gestão que dá mais recursos, e muitas vezes ele faz a relação do quanto ele paga por mês e quanto ele vai pagar. Então eu costumo dizer o seguinte, olha, não dá para fazer sem o sistema, mas tem que fazer na mão, né? Você vai conseguir controlar tudo isso na mão, porque assim, tudo que nós falamos até agora dá trabalho de fazer, de controlar, de acompanhar, e é para ter trabalho mesmo, porque senão a gente não consegue se diferenciar de forma alguma, né? Para não ter trabalho, tem um monte de academia fechando aí. Porque não faz, não faz, não tem outro, nunca fez, não vai fazer, não muda. Então,
Dá para fazer na mão? Dá, mas quando você tem uma ferramenta que você economiza tempo de operação, porque o tempo para fazer isso é absurdo, você tem que parar muito tempo para fazer, né? Então assim, ó, eu vou dar um exemplo. Para renovação de plano, eu tenho, por exemplo, quase 10 regras ativas de CRM. Imagina eu fazer 10 regras de CRM de vencimento de plano na mão. Eu tenho que ter uma pessoa dedicada só para fazer CRM. Não dá tempo. Porque ou eu vou mandar na mão, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo SMS, mas é tudo manual. Vai ter que ter um humano ali fazendo. Então, come muito tempo. Então, é esse balanço que eu tenho que fazer, né? Qual é o meu momento de gestão, né? Eu quero melhorar isso. Eu quero fidelizar os alunos por mais tempo depois que eles entram em janeiro. Pô, então você tem esse monte de ferramenta aqui para utilizar. Não utiliza nenhuma? Começa por uma. Mas você vai ter que se dedicar a fazer aquela ferramenta funcionar ali. Não tem por onde fugir, tá? Então, em relação à frequência, você escolhe a sua régua, escolhe a sua métrica, se vai ser com 7, com 10, com 15, mas sempre mantendo contato e convidando ele para voltar, tá? Então, o que eu vejo depois desse caminho todo aí, dessa jornada toda, chega o momento da renovação. O que vai contar para o aluno? Todas as experiências que ele teve ao longo desse período com você. Seja 3, 6 ou 12 meses, né? Ou 30 dias. Porque 30 dias, pensa comigo, o cara entrou, fez um plano mensal. Você já fez a primeira avaliação com ele na primeira semana e já remarcou a segunda para 45 dias. Quando bater os 30 dias ali da mensalidade dele, ele já sabe que daqui 2 semanas ele tem a segunda avaliação, né? Então o potencial dele ficar também aumenta. E aí ele pode ficar mais 30, e depois você cria a próxima estratégia para 45, e assim a gente vai mantendo esse cara por mais tempo. Alessandro, acho que até pelo tempo, acredito que já deu para trazer alguns insights aí para o pessoal que acompanhou a gente. O que você acha? Tá ok? Tá de bom tamanho? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante ideias, bastante insights para as pessoas aqui para os nossos clientes e também para, enfim, pessoas que realmente tinham interesse em saber como eles podem fazer isso, né? Até mesmo clientes que não são da Tecnofit. A Bruna Farias aqui, ela só deixou uma pergunta perguntando se é possível fazer esse controle de regra de envio automático para pré-cadastro. Bruna, isso dá para fazer sim, tá bom? Se você acessar a coluna de CRM no campo de regras de envio automático, a opção de pré-cadastro ali de prospect é uma delas, tá? Umas das que já estão cadastradas ali dentro do nosso sistema, tá bom? Mas então, Herbert, acho que era isso, né? Acho que a gente conseguiu ajudar bastante o pessoal aí. Acho que caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato tanto com a nossa equipe do suporte, mas eu recomendo que vocês mandem um e-mail para a equipe do cs@tecnofit.com.br, tá? Se você já é um cliente da Tecnofit, o analista da sua carteira, ou seja, o analista que atende a sua conta, ele vai estar entrando em contato contigo, tá bom? Ele vai agendar uma reunião com você, tirar todas as suas dúvidas. Se necessário, a gente consegue agendar um treinamento do sistema para você ali. A gente tem um FAQ, que é um material nosso, onde a gente pode tirar diversas dúvidas de vocês de forma rápida. E, bom, acho que é isso, Herbert. Pelo menos da nossa parte aqui, né? Legal, tá joia. Então, também fico à disposição do pessoal que esteve aí no webinar. Se tiver dúvidas, pode mandar para o pessoal, eles me encaminham, a gente entra em contato. No que eu puder ajudar aí também, a manter esses alunos aí depois da matrícula do verão, eu ajudo vocês aí, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Só lembrando, na verdade, informando, 2 semanas atrás, eu e a Camille, uma outra analista da parte de sucesso do cliente, a gente fez uma live relacionada também à retenção de alunos. Se vocês quiserem assistir ela tá ali no nosso canal do YouTube, tá? Só procurar por Tecnofit que vocês vão encontrar ela lá, beleza? Legal. E esse vai subir depois também, provavelmente, né? Esse com certeza vai estar no nosso canal do YouTube também daqui a pouco, pessoal. O Vladson, posso deixar salvo essa ferramenta? Pode sim, pode deixar salvo, Vladson. Pessoal, acho que era isso então, né, Herbert? Legal, joia. Ter comparecido nessa live aqui, trazer um pouco de toda essa expertise que você já tem com relação ao mercado de academias, boxe, enfim, todo esse mercado de fitness. Você trazer pra gente, compartilhar com todos os nossos clientes, enfim, pessoas interessadas a saber mais sobre isso, né? Cara, queria deixar um abraço para você aí em nome da Tecnofit, um abraço para todo mundo que está participando aí, que participou da live, né? E bom, era isso, né? Aí.
Sim, é isso aí. Obrigado mais uma vez e boa tarde aí para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais.